Desde o início de 2020, quando o novo coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, surgiram inúmeras tentativas de conter a disseminação da doença. A medida apontada como mais eficiente foi o isolamento social, de acordo com profissionais e importantes órgãos da saúde, como a OMS. Nesse contexto, quais são as consequências ambientais da quarentena? Para responder a essa pergunta, conversei com o mestre em meteorologia pela Universidade de São Paulo, responsável pela previsão do tempo no canal Clima-Tempo Meteorologia, César Ferreira Soares. César disse que a diminuição da movimentação de veículos e atividade de indústrias durante a quarentena possibilitou a redução de poluentes na atmosfera. O meteorologista destacou que até mesmo a cidade de São Paulo foi afetada positivamente pelo contexto da quarentena. Em São Paulo, nós também tivemos uma redução. A gente sabe que não atingimos o grau necessário, de 70% de adesão da população à quarentena, mas nós tivemos uma redução muito considerável da quantidade de poluentes que estava em suspensão na atmosfera durante esse período. Como prova da importância da redução dos poluentes na natureza, a mais alta cadeia montanhosa do mundo, os Himalaias, na Índia, voltou a ser visível depois de 30 anos. Para elucidar outros aspectos das variáveis biológicas, conversei com o pós-doutor em zoologia pela Unesp, Regis Augusto Pessinelli. O professor enfatizou que ainda é muito cedo para relacionar diretamente os efeitos da pandemia com a fauna e flora silvestres, pois para isso seriam necessárias análises experimentais de longa duração. Apesar disso, segundo Regis, é possível prever determinados comportamentos por meio de observações. O biólogo explicou que as espécies são afetadas conjuntamente, uma vez que servem de alimento umas às outras na denominada cadeia trófica. Acrescentou também que não há diminuição ou aumento da população biológica, e sim o fenômeno da sucessão ecológica, onde as espécies mais frágeis se aproveitam da melhora do ambiente para se restabelecerem. Não a diminuição ou aumento da diversidade, mas sim uma troca de espécies nesse local. Então, basicamente, aquelas que são mais generalistas ou oportunistas, elas dariam lugar, então, às espécies mais especialistas que precisam de recursos mais estáveis e o componente atmosférico mais estável, com menos poluentes. Também perguntei ao professor sobre a possível relação do isolamento com a aparição de animais silvestres em áreas urbanas, fenômeno registrado em vários países durante a quarentena, inclusive no Brasil. Regis destacou que esse cenário é resultado de um desequilíbrio ecológico anterior à pandemia. Segundo o professor, muitas espécies têm seu habitat reduzido por conta do desmatamento e das queimadas, e por isso acabam sendo obrigadas a viver ao redor dos centros urbanos. Com a ausência da população humana nas ruas, devido à pandemia, os animais se sentem mais à vontade para se aventurar por novos territórios, conforme explicou o biólogo. Promove, então, um aumento da área de ocorrência dessas espécies. Então, elas acabam buscando essas novas áreas dentro das áreas urbanas, devido à ausência do ser humano, muitas vezes em busca de alimentação ou de refúgio. Foi possível perceber que a medida de isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19 não alterou somente o nosso cotidiano. Para o meio ambiente, essa pausa temporária nas atividades humanas acarretou alterações e fenômenos excepcionais. Letícia Garcia, de volta ao estúdio.